Bom dia. Bom dia. Deus abençoe vocês, a todos nós, e que verdadeiramente possamos buscar e adorar o nosso Deus verdadeiro. Com esse pensamento, convido você da forma que você está, para a gente colocar nossas fontes e falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, nós iremos abrir a Tua Palavra nessa manhã, pedimos a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Tema nessa manhã, apesar que hoje é um dia onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz uma campanha, talvez não sei se é mundial, mas pelo menos dentro do nosso continente, da América do Sul, faz um programa Quebrando o Silêncio. O que é o Quebrando o Silêncio? Então nós sabemos aqui que é a violência contra a família, ou talvez contra a criança, contra a mulher, contra o homem. Mas o fato é que essa campanha, ela não é só feita somente nesse período, mas ela é feita sempre onde conscientiza as pessoas o cuidado que deve ter para com a família. Hoje eu quero falar sobre os sinais do fim do mundo e o mundo em geral, a atualidade do século XXI. A gente sabe que a gente vive um momento de dificuldade, de infortúnio, de miséria, onde as pessoas estão expressamente vivendo com dificuldade. E quando se fala dos sinais do fim do mundo, e o mundo em geral na atualidade, ele tem a ver conosco porque isso nos mostra o quanto da nossa dependência de Deus. Além do mais, os homens hoje estão em elevados índices de intelectualidade e desenvolvimento científico. As pessoas estão descendo ao mais chato da imoralidade. Nunca se viu tanto desenvolvimento intelectual ou científico, mas a decadência moral do povo está cada vez mais para baixo. O mundo hoje pode estar avançado na ciência, em conhecimento, talvez em conforto, mas em termos de moralidade cada vez mais declinado para o buraco. Aqui nos conta alguns relatos interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, esse século é um século de prazeres e divertimentos, mas também é um século de doenças e hospitais cheios. O escritor Plínio Barreto diz: continuamos em plena confusão no mundo inteiro. As ideias e costumes mais extravagantes são cultivados por toda parte. Até as funções da humanidade estão mudadas. Homem e mulher são mudadas. O que é de Deus não está ficando, mas o que é errado as pessoas estão aplaudindo. Virando um mundo trágico à espera de um instante para o outro de catástrofes que pode exterminar a terra. O mundo caminha a passos incertos e vacilante para um perigoso vulcão. Costumes, ideias e cada vez mais as amizades perdeu a sua característica, interesses por amizade. No velho e ao quebrado, o mundo está com ideias de ódios, greves, fomes, pestes, calamidades assombrosas. O que tudo isso significa? O que isso tem a ver com a gente? Por isso que eu falei no título inicial: sinais do fim do mundo, da atualidade e o século XXI. Além do mais, quando olhamos para a palavra de Deus, o que a gente vê? A gente vê que Jesus já predisse isso aqui, há 2000 anos atrás. Abre suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24 está um dos sinais da vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versos 3 em diante. Quando eu falei que a questão do quebrando o silêncio, é porque talvez aqui isso não aconteça, mas em muitos lugares por aí há mulheres sofrendo agressões
psicológica ou agressões físicas, que às vezes tem medo de falar para as autoridades ou para a sociedade. E talvez você que é mãe, talvez você deve já ter sofrido alguma agressão durante o parto da sua criança também, coisa que lá atrás não se falava muito, agora na atualidade se fala. Então, ao longo da história, muitas pessoas vêm sofrendo, tanto homens, mulheres como crianças, mas principalmente mulheres, ou que ela que seja, que tenha um marido ou que seja só, mas vive com isso. Agora veja o que diz aqui Mateus capítulo 24, versículo, vamos ler pelo verso 6 em diante. E certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras, vede e não vos assusteis, porque assim é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7 de Mateus 24. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Agora vamos avançar aqui pelo verso 11 e 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e falsos o quê? Cristos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pula agora para o verso 29 do capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e os poderes dos céus serão abalados. Verso 37 a 39. Assim, pois, foi como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que, quando se olha para o cenário da volta de Jesus, no ano de 66, durante a era de Cristo, a cidade de Jerusalém, que ela foi cercada. 4 anos depois, ela foi sitiada e tomada, no ano 70. Depois disso, houve a questão da Idade Média Escura, como é chamado, aonde o povo de Deus foi duramente perseguido e massacrado, ano 538 até 1798. Durante 1260 anos, profeticamente falando, o povo de Deus foi morto por causa da palavra do Senhor. Essa é uma era chamada Idade Média Escura, aonde ninguém podia ter acesso à palavra de Deus, não podia ir e vir, porque era chamado de herege. Quem era pego lendo a Bíblia era morto por causa da palavra de Deus. Depois disso, nesse meio interim, ocorreu o escurecimento do sol em 1780. Em 1833, ocorreu queda de estrela durante 30 minutos. Se você voltar um pouquinho atrás, quando o sol escureceu, a luz escureceu, houve-se uma densa treva sobre a terra, o qual que naquela época nem os próprios geólogos conseguiram mostrar e entender o que aconteceu. Animais que estavam nos seus cotidianos voltaram para os seus celeiros ou para os seus currais, e ali ficaram aquela densa escuridão sobre a terra. Isso aconteceu na antiga Inglaterra, ou Nova Inglaterra, que hoje é Estados Unidos da América, e isso ocorreu para mostrar o poder de Deus. E aqui o professor Samuel Williams, da Universidade do Paraná, ele diz o seguinte: no relatório apresentado, seu aspecto perfeito eram tais o horizonte que ficou extremo, sombrio e escuro, acenderam-se vela nas casas, as aves fizeram ouvir os seus cantos noturnos, os galos cantavam como amanhecer, objetos não se reconheciam senão de perto, tudo tinha aparência de escuridão de noite. Após 53 anos,
depois da queda das estrelas, ocorreu ali um fenômeno, uma chuva de meteoros e estrelas cadentes. Ao entrar em contato com a camada atmosférica, encandeceram-se luzes que chamaram a atenção. E aqui no Diário de Nova York comentou: nenhum filósofo ou sábio jamais contou ou registrou tal acontecimento naquele dia, mas um profeta predisse que tudo isso ia acontecer. Qual profeta? Jesus. Quando a gente olha para Mateus capítulo 24, a gente vê os sinais da vinda de Jesus se cumprindo ao pé da letra: fomes, guerras, terremotos e doenças incuráveis. O mundo atual, no século 21, onde tudo parece ser moderno, ser tecnológico, porque quando vamos para Daniel capítulo 12, verso 4, ele fala o quê? A ciência se multiplicaria. Talvez naquela época ele pensava o seguinte: mas como que a ciência pode se multiplicar? Como que ela pode avançar? Mas a ciência hoje ela está avançada em dois campos: no campo tecnológico e no campo o quê? Espiritual. Nunca se tem tanta informação sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E com isso, ao longo do tempo, a ciência vem evoluindo, vem crescendo. Mas o homem tem ficado o quê? Bobo. O homem tem ficado preso a coisas que o atrapalham de ter uma comunhão com Deus, de ter uma vida com Deus, de caminhar com Deus, de seguir a palavra de Deus. E as pessoas preferem viver no mundo da atualidade do século XXI. Pergunto para você: será que hoje, por ter tanta modernidade, por ter tanto conforto, isso tem trago benefício para as pessoas? Não. Tem trago malefício, tem trago coisas que têm atrapalhado as pessoas de ter uma comunhão com Deus. Talvez você se pergunta: cadê o nosso povo? Outrora tinha 100 pessoas. Um grupo agora de 10, 12 pessoas, às vezes 20, depende da programação. Cadê o evangelho sendo pregado para essas pessoas? E nós precisamos ter 3 coisas básicas da vida cristã: a comunhão com Deus, precisamos ter o relacionamento entre irmãos, entre família, entre amigos, e devemos ter o senso da missão. Quando falo missão, a missão não é simplesmente cuidar da igreja, organizar, liderar. A missão de falar de Jesus para as pessoas. Embora o mundo não queira saber, ouvir sobre Deus, mas eu e você devemos viver a palavra de Deus. Porque na atualidade que vivemos hoje, o século XXI, a modernidade parece ser boa, parece ser confortável. Algumas pessoas ouvir a transmissão da palavra de Deus em casa, pelo YouTube, pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pela televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, qualquer outro meio de comunicação. Mas a palavra de Deus fala claramente que precisamos ter relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Se você não tivermos relacionamento com Deus, que é comunhão com Deus pela palavra de Deus, nós não iremos para o céu. Talvez o mundo aí fora pode ridicularizar a nós. Poderíamos estar uma dessa descansando dentro de casa, debaixo de uma coberta, ou fazendo qualquer outra coisa, menos na casa de Deus. Isso para o mundo é loucura, mas para aquele que deseja ir para o céu é sabedoria de Deus. O evangelho está sendo pregado, os sinais já se cumpriram lá atrás e vai se cumprir novamente. Quando a gente olha para esse mundo social, esse mundo religioso, esse mundo de segurança, esse mundo da saúde pública, da saúde política, tudo se torna nota zero, porque não há nada santo. E somente o médico dos médicos, ao retornar para essa terra, é que há de trazer a solução. E a solução está onde? Na pessoa de Cristo Jesus. Sinais do fim do mundo, da atualidade do século XXI.
está se cumprindo ao pé da letra. Por exemplo, quando a campanha do Quebrando o Silêncio, como está ocorrendo hoje nas igrejas, dentro do nosso país ou fora do nosso país, observa-se que há tempos atrás as mulheres já sofriam, talvez, torturas lá quando era a criança, ou quando estava na gestação, ou após a criança vir ao mundo, quando ela nascesse, se ela fosse acompanhada com o marido, ok, mas se ela para ser mãe solteira, como a maioria foi lá atrás, sofria muito, desde a criança, tratamento, a forma de ser educado e outras coisas mais. Mas nós, como povo de Deus, não somos a favor da violência, seja quais for o nível, para homem, para mulher, para criança, para ninguém. Deve haver o quê? Respeito, amor, perdão, carinho, atenção. Mas nós sabemos que tudo isso é o quê? Está se cumprindo dentro da palavra de Deus. Como nós acabamos de ler em Mateus 24:12. O amor se esfriar, o pecado aumentar, leva as pessoas ao quê? A não ter empatia pelo outro, a não ter amor pelo outro, não ter perdão, relacionamento, amizade. E a Bíblia diz claramente que isso ocorreria. Quando a gente vai um pouco mais lá atrás, em Gênesis capítulo 6, 7, 8, quando Deus chamou Noé para construir a arca, o que aconteceu? Olha, vai acontecer isso, isso e isso. E as pessoas hoje não estão dando crédito. Quando você olha para as estações do tempo, não está se cumprindo mais. Você não sabe mais o que é verão, inverno, outono, é primavera. Tudo pode ser ao mesmo tempo, num só dia ou numa semana. Você vê as guerras lá fora, você vê os conflitos iminentes no Brasil e no mundo. Você vê coisas acontecendo. E quando se fala da parte social, como que anda a parte social? Será que a parte social está boa? Ou seja, será que há entendimento entre aquele que é patrão e aquele que é empregado? Não há entendimento. Há sempre guerras, conflitos, greves. Há sempre o quê? Desentendimento. Porque um não quer obedecer ao outro. Um quer ganhar mais, o outro quer que a pessoa o quê? Trabalhe mais. E com isso o mundo se segue afora. Me permita ler para vocês algumas frases aqui interessantes. Diz o seguinte: semelhante ao dia de Noé, também será nos dias da volta de Jesus. A humanidade dá prioridade ao prazer, às diversões, assim como os zombavam de Noé, zombam dos filhos de Deus hoje. Tempos trabalhosos, avareza, mentira, crueldade, violência e sequestros. É o que está hoje acontecendo. Degeneração moral, escassez, falta de amor, falta de honestidade. Cresce a irreligiosidade. O que é isso? Cresce a falta de interesse por Deus ou por uma religião cristã. Desaparece o temor a Deus. Foge as pessoas dos templos, fogem da casa de Deus, mas podem lotar boates, clubes, cinemas, teatros, auditórios, estádios de futebol. Estatísticas demonstram que o descalabro, ou seja, o descambo da família familiar, suicídio, homicídio, psicoses, neuroses, em especial a delinquência no mundo em geral. Isso leva ao quê? Aumento da autoindisciplina, desmantela-se a família, cambaleia o princípio da autoridade, filhos não obedecem mais aos pais, mulheres desconsideram o marido e vice-versa. Além do mais, subalternos desdenhem aos superiores, operários não acatem patrões. É hora de apreensões, de greves, apreensões. Dizem que a hora mais negra da noite está chegando. Oxalá que a hora negra, se vivêssemos o prenúncio de uma aurora de já tarde a nascer. O apóstolo Paulo diz que, tendo aparência de piedade, foge, entretanto, desse.
A religião está enferma. Homens estão alienados de Deus, como se não existisse. Outro sinal é a luta entre o capital e o trabalho. Empresa de empregados, cada dia menos se entendem. As greves se multiplicam. E assim vai se deteriorando a família. Além do mais, se deteriora também a questão de casamentos. Quantas vidas estão sendo ceifadas, separadas por falta de coisas. Mas o que a Bíblia nos orienta quanto a isso? Como eu devo proceder? Vamos ler a penúltima citação bíblica. Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia para a gente ler em Lucas 21 agora. Alguém lê para mim o verso 28. Lucas 21, verso 28. Lucas capítulo 21, verso 28. Lucas capítulo 21, verso 28. Quem cantou pode ler, por favor. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, quando a gente entende que essas coisas estão acontecendo, nós devemos o quê? Nos preparar, porque Jesus está o quê? Às portas. Como que ele pode estar às portas? Porque eu não sei o dia e a hora que ele vem. Hoje nós estamos vivos, mas amanhã? Eu não sei, que agora são quase meio-dia. Falta 1 minuto e alguns segundos. Mas e aí, o que será amanhã? Agora no verso 36 está a forma do preparo. Lucas 21, verso 36, o último texto. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Percebeu? Que nesse contexto, Deus está falando assim: filho, vigia, se prepare, porque eu estou para voltar. Quando é que ele pode voltar? A qualquer momento. Basta o oxigênio ser retirado e o coração parar de bater. Cristo já veio. E aí? Estamos nós nos preparando para a volta de Jesus? Os sinais se cumprem cada dia ao pé da letra. O mundo corre freneticamente de um lado para o outro, se preocupando com poder e dinheiro. E às vezes nós, sem querer, nos envolvemos dentro desse ciclo. Embora não é pecado trabalhar, crescer, conquistar coisas, mas eu e você devemos entender de que Deus quer nos salvar. Deus quer nos levar para o reino dos céus. Vigiai, como nós acabamos de ler, ouvir a palavra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença de Jesus. Eu e você devemos nos preparar, porque eu não sei do amanhã. Aqui nos conta a experiência de um homem que era caseiro, tomava conta de uma casa, e aí um turista suíço foi conhecer essa casa. Ele chegou lá e perguntou: cadê o dono? Mas o dono não veio aqui há muito tempo. Mas por quê? Ele não veio. Mas eu estou cuidando da casa como se ele viesse hoje. Essa história nos mostra o seguinte: que eu e você devemos cada dia nos preparar como se Jesus fosse voltar hoje. Não devemos deixar que as coisas seculares da vida, da atualidade, nos prendam, nos afasta nós de Deus. Mas ao contrário, eu e você devemos ser luz, devemos viver a palavra de Deus, caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus e nos preparar para que um dia eu e você estejamos no céu com Jesus. A gente sabe que o fim está perto, mas não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus. Ele vai voltar, mas ele fala: filho, se prepare, porque eu estou
para buscar a você, para buscar todo aquele que deseja ir para o céu. A pergunta que eu dirijo para você e para mim essa manhã é o seguinte: será que de fato eu quero ir para o céu? Será que de fato eu quero ser salvo por Jesus? Salvo agora e salvo no futuro breve? Eu não sei amanhã. Hoje estou falando para você aqui, não sei o que será de mim adiante, mas uma coisa eu sei: Deus quer nos salvar, Deus quer nos moldar, Deus quer perdoar, restaurar e nos ajudar a nos preparar para a volta de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Eu desejo. Se você deseja, cubra sua fonte e vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Suplicamos ao Pai que o Teu Espírito Santo nos ajude a verdadeiramente a nos preparar cada dia. Os sinais da volta de Jesus, o mundo atual, tudo indica de que em breve o Senhor vai voltar e o Senhor vai restaurar tudo isso, vai fazer tudo novo, e nós seremos novo também, transformado pelo poder de Jesus, e nós viveremos com o Senhor para sempre. Senhor, perdoa onde temos falhado e nos ajude a vigiar, orar, manter a comunhão com o Senhor e nos preparar para a volta de Cristo. Abençoe essa igreja, lideranças, membros desse distrito, a todos que aqui estão essa manhã, desde as crianças, os jovens, a todos, que juntamente com nossas famílias, amigos e irmãos na fé, possamos nos preparar para receber do Senhor a coroa da vida. Perdoe nossos pecados, dê a nós um sábado feliz, um bom almoço, uma boa tarde. Nós te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos colocar de pé e vamos cantar o hino Ó que Esperança, e depois vamos orar e vamos embora. Eu vou